E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Tem que confirmar, né? É isso aí, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de lançamento. Sim, finalmente chegou. Estamos lançando, né, em formato de livro, minha tese de doutorado, de Axerá a Louro Ramá, as violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado em perspectiva feminista decolonial. Pela editora Oikos, né, com revisão de Francine Oliveira, e todo um trabalho que foi patrocinado por um casal, especificamente, que se dispôs a patrocinar esse lançamento, patrocinar essa publicação, e eu deixo registrada aqui minha gratidão. Quero já avisar que hoje, nessa live, eu quero fazer alguns comentários, tirar dúvidas, ler algum trecho para vocês e trazer algumas informações extras também relacionadas ao lançamento, né? Então, é com muita alegria que eu lanço oficialmente essa tese, que vai estar, inclusive, pessoalmente sendo vendida no Seminário Internacional da PUC, de 22 a 24 de abril, na PUC do Paraná. Eu estarei fazendo exposição das réplicas de achados arqueológicos, peças feitas pela artista Paula Turriani, e, junto com a exposição das réplicas, estarei presencialmente também vendendo esses exemplares, né? Mas quero registrar a minha alegria de estar aqui com vocês. E temos muitas surpresas hoje, temos surpresas, sim. Então, vamos comentar. Olha que deusa que já chegou aqui, Juliana Helena, membro do canal. Vim prestigiar essa pessoa maravilhosa que merece o melhor. Parabéns por esse livro. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada de coração. Você e muitos outros alunos, né, como a Maria Ângela também, que esteve nas aulas. Boa noite, Ângela, parabéns pela conquista. Obrigada, Mari, muito obrigada. Vocês, membros do canal também, né, vocês estiveram no processo de gestão, né, de gestação desse trabalho. É uma grande alegria mesmo estar com esse livro nas mãos, não só por ser o resultado de uma pesquisa de 10 anos, contando com os 4 anos do doutorado, mas eu comecei a pesquisar muito antes, né? Eu comecei a fazer essa pesquisa em 2013, né? De 2013 que eu comecei a pesquisar sobre a deusa Xerá, e culminou com o final do meu doutorado, 2023. Eu defendi minha tese dia 8 de março de 2024. Então, foram 10 anos de muita pesquisa, né? E quero compartilhar algumas surpresas com vocês, algumas coisas importantes. Dizer que quem adquiriu até quinta-feira passada, né? Hoje é dia 29, quem adquiriu até dia 27 de manhã, já foram postados os livros com as devidas dedicatórias. Então, você pode adquirir esse livro clicando no meu Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Pelo meu Linktree, você vai encontrar o link específico para adquirir seu exemplar, tá? Até 31 de março de 2025, está a R$ 120 o preço da pré-venda, frete incluso, tá? A partir de 1º de abril de 2025, a partir de abril de 2025, vai para R$ 130, tá? Frete incluso. Então, é importante que vocês saibam que vocês vão poder sempre adquirir comigo, especificamente, e com direito à dedicatória, né? Isso é com muito carinho que eu realizo, faço as dedicatórias para vocês. Esse trabalho aqui, especificamente, foi o professor Luiz José Dietrich que fez o prefácio, que foi o meu orientador do doutorado, né? Ele comenta no prefácio que
muitos anos ele queria alguém para fazer essa pesquisa especificamente, alguém que ele pudesse orientar para realizar essa pesquisa, exatamente pela escassez de material em português, em língua portuguesa, sobre o assunto. E mesmo quando a gente se conheceu, tinha a questão de qual metodologia se utilizar. E uma das novidades, né, porque para ter um título de doutora, a gente precisa ter algo inédito em relação à obra, né? Não só coletar tudo que existe sobre o assunto, mas principalmente ter algo inédito na pesquisa, né, de relevante, que vá acrescentar um tijolinho na pesquisa científica a respeito do assunto. Então, a metodologia que eu escolhi para analisar os dados, e aqui nessa obra estão todas as pesquisas até hoje realizadas sobre a deusa Axerá, está tudo aqui, foi feita uma varredura, uma pesquisa exaustiva, tá? Mas a metodologia que eu utilizei para analisar esses dados, para elaborar essa tese, é a metodologia feminista decolonial. Então, uma perspectiva feminista que esteja engajada na luta anticolonial é fundamental para que se percebam os silêncios. E esse é o grande desafio, perceber os silêncios da história, quando vozes são propositadamente silenciadas na história. E é um trabalho de rastreio fundamentado em literatura latino-americana, decolonial, né? E também com viés feminista, exatamente porque o feminismo ele está fundamentado sobre a igualdade de gênero, a questão das lutas pelos direitos de todas as vivências, de todas as existências, e por isso, quando a gente fala de supressão do feminino no espaço sagrado, é importante que se coloque, inclusive eu coloco isso já na introdução da tese, que não se trata de somente mulheres, tá? A supressão foi de toda a performance feminina, tá? Tudo que é lido como feminino em determinado contexto. E isso inclui todo tipo de existência cabível aqui, ok? Então, é importante que a gente perceba que a história é contada através de vozes hegemônicas e que vão automaticamente produzir silenciamentos. E essas vozes silenciadas, que estão à margem, que são colocadas nas arestas, né, nas frestas, nas rachaduras da história, são essas que estão debaixo da luz que eu aponto nessa tese. Então, eu vou focar especificamente nessas rachaduras do sistema das monoculturas, as rachaduras nas margens, nos silêncios, nesses momentos em que se estabelece uma normalidade e aquilo que não faz parte da normalidade e que vai ser silenciado ao redor. Tá? Então, eu jogo luz nesses momentos, e não somente na análise dos dados sobre a Axerá, sobre o culto a deusa Axerá, sobre as pessoas, as mulheres, todas as pessoas em volta dessa deusa na história. Mas também os silenciamentos ocorridos através do trabalho de pesquisadores. Porque a pesquisa científica, até muito recentemente, foi feita exclusivamente por homens brancos. E isso não é possível negar. Isso é fato. Tá? E, por causa disso, os olhares sobre a pesquisa vão ter um viés específico de poder.
E, através das teorias decoloniais, eu vou apontar onde está a colonialidade do poder, a colonialidade do ser, a colonialidade do saber, sobre as pesquisas a respeito do culto a Deus Axerá. Então, quando pesquisadores vão delimitar especificamente que a deusa é uma deusa da fertilidade, especificamente por estar nua, por ter seios proeminentes, por ter elementos que são lidos exclusivamente como voltados para a sexualidade e para a reprodução humana, nós precisamos pensar se essa deusa ocupava, de fato, exclusivamente a função de fertilidade. E aqui está definitivamente demonstrado que a deusa Axerá era uma deusa criadora. Então, não era a fertilidade o centro das suas funções. Tá? E também nós trabalhamos com a questão do olhar e da interpretação dos pesquisadores sobre os próprios textos bíblicos, lembrando que existem 40 referências diretas, 40 menções ao nome Axerá na Bíblia hebraica, e que os tradutores, até hoje eu não encontrei um tradutor que tenha, de fato, mantido o nome da deusa nas 40 referências, tá? Não existe uma tradução ainda que contemple essa realidade. Então, deixa eu só ver quem chegou mais. Maria Antônia Marques, seja muito bem-vinda. Sou amiga do Luiz Dietrich e ele falou muito bem de sua tese. Estou ansiosa para lê-la. Desde já me alegro com sua pesquisa. Parabéns. Muito obrigada, Maria. Então, Luiz José Dietrich foi meu orientador. Eu vou ler, inclusive, o prefácio que ele escreveu, porque ele que fez o prefácio aqui. E lembrando que vocês, né, são muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a ler e comentar e fazer as suas observações após a leitura. Publiquem as suas observações, seus comentários, que é muito importante, tá bem? Mari maravilhosa, membro do canal. Boa tarde, Ângela. Parabéns pelo livro. Obrigada, Mari. A Mari já adquiriu o exemplar dela, ó. Sim, eu fiz a dedicatória essa semana e já postei o exemplar da Mari, né? A Mariângela também já adquiriu o seu exemplar, que vai ser postado na segunda-feira, né? Com a dedicatória. Muito obrigada pelo carinho. E eu quero ler, então, o prefácio do professor Luiz José Dietrich, né? Vou começar pelo texto aqui da capa, ler esse texto aqui da orelha, né? Me apresentar especificamente, e daí a gente lê o prefácio, tá bem? Aqui na capa de trás está escrito o texto de divulgação, né, que eu divulguei o trabalho. Embarque nessa jornada a antiguidade do culto a Deus Axerá sob uma perspectiva feminista decolonial, em que deflagraremos camada por camada as violências das monoculturas sobre a performance feminina no espaço sagrado. Desde os rótulos de propaganda grega de deusa e culto de fertilidade, até o despedaçar das imagens, o genocídio de profetisas, profetas, sacerdotisas e sacerdotes, sua contínua desmoralização por redatores, editores e tradutores da Bíblia, até o apagamento completo das identidades diversas que ousam desafiar as lentes monoteístas dos pesquisadores atuais. Então, aqui é o texto de apresentação e é exatamente a proposta inicial dessa tese, né? Vou ler esse textinho aqui da orelha. A deusa Axerá foi adorada por centenas de anos em inúmeras partes do antigo sudoeste asiático, incluindo os reinos de Israel e de Judá. A influência e abrangente atividade de suas sacerdotisas, sacerdotes, profetisas e profetas era tamanha que todas as atividades econômicas e sociais eram, de alguma forma, influenciadas por esse culto. Entretanto,
Por que poucas pessoas sabem ou já ouviram falar desse culto tão expressivo? Ou, caso tenham lembrança do nome Asherá, recordam apenas de palavras negativas ou algum tipo de tabu e proibição envolvidos? Todas essas questões podem ser respondidas através do entendimento das violências que as monoculturas exercem, seja no âmbito da terra, das relações ou da fé. A centralização requerida pelas monoculturas fundamenta-se sobre violências de todos os tipos, do conhecimento, do poder, do ser, e somente através de uma pesquisa interdisciplinar permeada por um olhar feminista decolonial é que poderemos desbravar os campos agora encobertos e ouvir as vozes silenciadas por essas violências. Então, aqui mesmo eu já coloco o olhar da tese, que é os espaços das rachaduras, das margens, ouvir vozes silenciadas pelas narrativas, pelas pesquisas. E por isso, na bibliografia, nas referências bibliográficas, vocês vão ter mais, em torno de 100 páginas, né? Só para vocês terem uma ideia exata, da página 349 até a página 418, tá? Vão ter quase 100 páginas, né? Vão ter as referências bibliográficas, tá? Isso aqui é referências. E todas essas referências vão trazer um olhar diferenciado para as ideias relacionadas à própria pesquisa feita nesse trabalho. Então, você pode se aprofundar através dessas referências especificamente. Fernando Maria Madeira, por favor, como adquirir o preço, forma de pagamento? Muito bem, Fernando, perfeito. Até 31 de março está no preço da pré-venda, que é R$120, frete incluso, tá? Então, como adquirir? Moleza. Eu vou colocar aqui no chat e na tela. Este é meu endereço de e-mail, tá? eetown@gmail.com. Você pode fazer o Pix para esse endereço de e-mail. Meu e-mail é minha chave Pix. Você faz o pagamento de R$120 e manda um e-mail para esse mesmo endereço com o seu endereço completo dos Correios, porque aí eu faço a dedicatória e posto para você, tá? A partir de abril de 2025, será R$130, ok? Frete incluso, ok? Então, você realiza o pagamento e você já me manda por e-mail o seu endereço dos Correios para que eu poste o seu exemplar com a devida dedicatória, tá bem? Mas eu não tenho como pagar por Pix, né? R$120. Tudo bem. Eu tenho um link, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Eu tenho um link do Mercado Pago, tá? Que eu vou colocar aqui no chat. E vou pôr na tela também. Esse link do Mercado Pago, você pode parcelar no cartão e pode também pagar no boleto, tá bem? Então, se você não pode fazer o Pix, né, para mim é para o meu endereço de e-mail, você pode acessar esse link do Mercado Pago, link.mercadopago.com.br/Angela Anatel. Esse link especificamente, você coloca o valor de R$120 se for até 31 de março. A partir de abril de 2025, você coloca 130, tá? E quando coloca o valor, você escolhe a forma de pagamento e realiza o pagamento direto por esse link, tá bem? Não esqueçam, realizou o pagamento, manda em seguida um e-mail para mim, por meu e-mail, com o seu endereço, para onde eu devo enviar o exemplar com a dedicatória, tá bem? E se você quiser especificar um nome para dedicatória, fique à vontade, porque é um prazer dedicar essas obras para que sejam para que seja lida, para que seja difundida, né? Eu agradeço de coração todo o apoio de vocês. Juliana Rosmaninho, que também já adquiriu seu exemplar, membro do canal.
Boa tarde, muito ansiosa para receber meu exemplar. Feliz por presenciar o florescimento do trabalho acadêmico de qualidade produzido por uma profissional incrível. Poxa, muito obrigada, viu, Juliana? De coração. O apoio, a presença de vocês aqui na live, gente, é o meu maior presente, vocês estarem adquirindo esse trabalho, esse resultado de um trabalho de 10 anos, né? E que está devidamente atualizado, porque mesmo depois de muita pesquisa de 10 anos, ainda em 2023, ali, finalzinho de 2024, eu estava colocando, comecinho de 2024, antes de defender a tese, eu já ainda estava colocando atualizações aqui nesse trabalho, né? E para publicar, depois de defendida a tese, eu já atualizei também algumas questões, também, inclusive, existem algumas observações aqui que eu fiz especificamente para a publicação do livro, tá? E é muito importante. Maria, meias novas deusas. Ah, que bom! Sim, os emojis de deusas, gente, agora tem 16 emojis de deusas para os membros do canal, exclusivos, tá? Aproveitem, e agora nós temos 5 categorias de membros aqui no canal. Astarte, a Nath, a Xerá, Inanna e Star. Sim, agora você pode fazer um upgrade da sua categoria de membros e receber mais benefícios, porque quem se torna membro do canal aqui na categoria Asherá, tem direito ao pacote completo do curso Asherá, Deusa de Israel. Se você se torna membro da categoria Inanna, você recebe todos os benefícios anteriores, inclusive o curso sobre a deusa Asherá, mais o pacote completo do curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, que é um curso em que eu trabalho a mitologia sobre a deusa Inanna. E se você se torna membro da categoria Star, você recebe todos os benefícios das categorias anteriores, inclusive o curso sobre a deusa Xerá, inclusive o curso sobre a deusa Inanna, mais o pacote completo do curso A Deusa Star e o livro de Esther. Tá? Então, são muitos benefícios, só não esqueçam que todos os membros do canal precisam me enviar um e-mail, porque eu não tenho acesso ao e-mail de vocês. Membros do canal, mandam um e-mail para mim com seu nome e seu endereço dos correios também. Por quê? Porque membros do canal têm direito a receber pacotes físicos de materiais com muitos mimos maravilhosos, tá? E também você recebe acesso ao drive do Espaço das Deusas, com os slides das lives aqui do canal, com os seus pacotes de cursos, dependendo da sua categoria, né, de membro, e todos os benefícios que você tem direito. Sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, tá, gente? Maria Helena Amaral, excelente, vou aprender muito com esse livro, e com dedicatória, uma tarde de autógrafo virtual, sim! E olha, gente, Maria Helena também, né, já postei o seu livro, quinta-feira, já foi postado. Deixa eu ler o prefácio que o Luiz José Dietrich fez aqui do trabalho, gente. Tá, vou ler primeiro meus agradecimentos, e aí eu leio o prefácio, para que vocês mergulhem um pouquinho nessa realidade aqui. Lembrando que quem revisou esse trabalho foi a Francine Oliveira, tá? Ela trabalha com isso, com revisão, tá? Então, é muito importante. Agradecimentos. Semente em terra, água que cai da chuva. Penetra os sulcos da terra sedenta. Raízes brotando. Meu profundo agradecimento às ancestrais que me geraram, que me colocaram onde estou. Obrigada, mãe, por sustentar minha vida sobre a sua. Nada é construído do nada. Caules crescendo, vida se expandindo, mulheres deusas de mãos dadas nessa jornada. Entrelaço-me nas vidas de Lúcia, Viviane, e sou com elas. Existimos e resistimos juntas há décadas. Folhas nascendo, espalhando-se com o vento. Vida que não permanece num só lugar. Encontros com outras deusas, mulheres, pesquisadoras, inspiração para espelhar. Folhas da minha alma, escritas com tinta e coração. Obrigada, Sueli, Jussara e Francine. Se um dia darei fruto, só a Xerá sabe. Só sei que esse trabalho foi possível graças ao investimento da CAPES,
ao acolhimento do programa de pós-graduação em Teologia da PUC Paraná e ao braço estendido de meu orientador, Luiz José Dietrich. Vidas e mais vidas que me mantiveram literalmente viva, dentro e fora da UTI, em plena pandemia, como autista e sob o peso da violência doméstica. A jornada de meu doutorado mudou minha vida em todos os sentidos, e sou grata à deusa, ainda que ela não passe de uma elaboração mitológica no imaginário de mulheres que viveram e resistiram como nós. Que o presente resultado do meu trabalho seja mais semente, que chegue ao solo dos corações sedentos por liberdade, por vida, e por um pouco de descanso dessa violência tão desesperadora que é ser mulher nesse mundo. A todas as mulheres diversas, plenas e em suas escrevivências, silenciadas, sempre vivas, lutando, resistindo, folhas espalhadas pelas tempestades da vida, a todas, minha gratidão. Somos. Esse agradecimento envolve as bases da minha vida, né? E eu mencionei, inclusive, que durante o doutorado eu fiquei 2 semanas na UTI, né, com Covid, e foi assim, foram momentos específicos que fizeram de mim a pesquisadora que sou, tá? E que também não sou construída sem estar conectada à vida de outras mulheres, né? E para mim, todos vocês, todas as pessoas ao meu redor, todas as pessoas que de alguma maneira têm contato comigo, seja pessoal, seja virtual, nós construímos algo, nós criamos vida juntos. E o tom desses agradecimentos dá o tom da tese inteira, porque vocês viram que eu usei a metáfora da árvore, né? Das raízes, do caule, das flores, dos galhos, né? E a tese vai ser isso também. O primeiro capítulo são as raízes, o segundo capítulo são os troncos e galhos, e o último capítulo são as folhas. E eu vou usar essa linguagem durante toda a tese. Você pode visualizar isso, porque, como autista, eu preciso de uma imagem para escrever, né? De forma coesa, de forma coerente. Então, eu adotei a imagem da árvore, que é a representação da deusa Xerá, exatamente para construir essa tese. E à medida em que você vai lendo, capítulo a capítulo, você está subindo, está analisando os pedaços, pedaço a pedaço, camada a camada dessa árvore frondosa que vai se formar, né? Juliana Helena, obrigada, viu? Obrigada de coração. Fiquem ao lado que vai ter surpresa, hein? Então vou ler o prefácio que o professor Dietrich escreveu, tá? É com muita alegria e honra que escrevo essas linhas. É muito bonita a história deste livro. Ângela Natel entrou no programa de pós-graduação em Teologia da PUC Paraná, mas não pôde logo dedicar-se ao estudo sobre a Xerá. Porque quando eu entrei nesse programa, eu estava no mestrado, 2023. Desculpa, 2013, tá? Foi em 2013 que eu entrei. No entanto, sua dedicação, seu comprometimento com o estudo e o debate nas aulas sobre o processo de instituição do monoteísmo em Israel me mostraram logo que era ela que deveria levar adiante e aprofundar o estudo sobre a deusa Xerá. Desde meu trabalho na equipe de revisão da Bíblia Pastoral, que culminou com a publicação em 2014 da nova Bíblia Pastoral, Paulus 2024, a temática do monoteísmo, e especialmente da diversidade de deuses e deusas na configuração religiosa de Israel e de Judá, anterior às violentas imposições religiosas levadas a cabo por Ezequias e Josias, respectivamente, em torno do ano 700 e 600 a.C., me pareciam como importantes temas de estudo e pesquisa. Na equipe de revisão da Bíblia Pastoral, fiquei encarregado dos livros do Pentateuco. Ali, lendo pela primeira vez, um por um, todos os versículos do Pentateuco, no hebraico, no grego e em diversas traduções para o português,
todo um mundo novo foi se abrindo para mim, tanto na concepção da história religiosa de Israel, como na história da redação do Pentateuco e da própria Bíblia, como também das traduções e suas peculiaridades, especialmente o peso das concepções monoteístas tradicionais, que muitas vezes faz o texto das traduções apresentadas ao público em geral ficar bem distante do texto apresentado nos manuscritos nas línguas originais. Um dos aspectos que chamou a atenção logo de início é o ocultamento de que Israel Norte, em todo o período de sua existência, e também Judá, desde o seu surgimento até praticamente o período do exílio, cultuavam normalmente uma grande diversidade de deuses e deusas. A cada um desses deuses e deusas estavam ligadas várias liturgias e rituais, associados respectivamente às áreas e situações da vida, sob os cuidados de cada um desses deuses e dessas deusas. Tais liturgias e rituais eram performados por diversas famílias sacerdotais e por outros tipos de mediadores e mediadoras em uma variedade grande de santuários, locais de culto e de situações, configurando um complexo religioso politeísta com muitas imagens e símbolos. Essa pluralidade de deuses e deusas abarcava desde a religião oficial, na qual a divindade ou as divindades privilegiadas pela família no poder em cada um dos reinos podiam gozar de algum destaque especial, e também na religiosidade praticada no dia a dia das vilas e das casas, seja no meio urbano, seja no meio camponês. A diversidade de culto censurada pelos reis Ezequias e Josias não era só uma questão de culto e religião, era também o espaço de manifestação de voz, de referencial para muitos homens e mulheres e grupos econômicos, políticos e sociais na sociedade, dentro e fora das estruturas da religião do rei. Um dos alvos específicos desse ocultamento e de censura é a deusa Xerá. Sua presença nos textos hebraicos é muito mais forte do que nos textos traduzidos para as línguas modernas. As dificuldades e os conflitos de gênero que atestam o patriarcalismo vigente na sociedade ocidental cristã criam muitas barreiras para mostrar no mundo do divino uma deusa tão ou mais importante que o Deus Javé. A censura a Asherá e também as outras deusas significa também o amordaçamento de muitas vozes femininas e o tolimento de seu espaço de protagonismo familiar e social. Esse patriarcalismo machista afeta a todos, a todas e a todos nós. E não se restringe ao nível da tradução da Bíblia, mas manifesta-se também de maneira muito forte na exegese dos textos bíblicos e nas pesquisas e interpretações dos achados arqueológicos, que em muitos casos teimam em mostrar retratos que desafiam as concepções tradicionais. Essa disputa que se percebe nas traduções, nas pesquisas e nas interpretações arqueológicas acontece porque a configuração do mundo das divindades cobra suas consequências no mundo dos humanos. Então, para adentrar nesse campo é necessário desenvoltura e coragem, mas também um grande preparo. E isso foi o que Ângela Natel, além de ir juntando um grande acervo de artigos e livros sobre a deusa, desenvolveu no tempo em que a deusa Xerá ficou esperando no programa de pós-graduação em teologia da PUC do Paraná para ser pesquisada por ela. Ao iniciar seus estudos do doutorado, Ângela buscava uma metodologia através da qual pudesse executar o seu intuito de resgatar a deusa e sua importância na vida dos povos do Oriente Próximo, mas também a importância de a compreender corretamente para a teologia e a espiritualidade libertadora, especialmente para as mulheres em nossa sociedade atual. Eu também não tinha as respostas para isso ainda. E é aqui que entram os estudos decoloniais, e especialmente do feminismo decolonial latino-americano. Esses permitirão a Ângela perceber uma espécie de colonialidade antes da colonialidade, ou, em suas palavras, ou seja, em minhas palavras, né? Colonialismo antes da colonização, já no processo de elaboração e transmissão dos textos bíblicos no seu passado, bem como também nas pesquisas e interpretações exegéticas e arqueológicas do nosso tempo. Então, a pesquisa não é só sobre a deusa Xerá, é sobre as interpretações que foram feitas sobre a deusa Xerá.
O interesse de Ângela nessa tese, embora desenvolvido dentro do estrito segmento dos procedimentos acadêmicos, é pastoral numa linguagem eclesial e teológica e de um ponto de vista social e político extra-eclesial. É também um texto militante. A tese percorre o grande espaço geográfico em busca dos traços de Asherá, que podem ser encontrados em uma vasta região do Oriente Médio, abordando as origens de seu culto, sua mitologia, sua teologia e suas transformações, mas sempre procurando ver onde essas mitologias, teologias e cultos põem os pés no chão, isto é, quais as suas respectivas funções sociais, de que maneira o culto e a espiritualidade em torno de Asherá está ligado à vida das mulheres reais. Tanto os locais e momentos em que Asherá foi adotada e cultuada, como em momentos em que seu culto foi atacado, desmoralizado ou substituído, são vistos em conexão com a presença, a retirada ou a ausência de mulheres em espaços e atividades protagônicas. Busca sempre ver isso em relação a processos de centralização política e religiosa, onde o avanço dos deuses masculinos reflete uma maior concentração de poder nas mãos de homens. Para Ângela, essa centralização traz consigo uma ação violenta de apagamento da diversidade religiosa anterior com a instituição de uma única forma de compreender e pensar o mundo, que vai formar as bases para a monolatria. Ressalta que os ataques e as restrições ao culto a Asherá representam graves restrições do papel e dos espaços públicos, políticos e religiosos das mulheres, tendo inclusive reflexos na formação e na vivência das mulheres na vida privada, pela diminuição de referenciais sagrados e de poder para o ser feminino. Quando o culto a Deus é diminuído, todas as mulheres são atingidas. Assim, nesse livro que está em suas mãos, a história da deusa Asherá é contada com traços que nos levam para muito além da sua presença na Bíblia hebraica, na exegese judaica e cristã e dos achados arqueológicos. Em sua pesquisa, Ângela tece um panorama mais rico e amplo, não apenas sobre a trajetória dessa importante divindade da antiguidade e da vida das mulheres e das sociedades que as cultuavam, mas também com uma análise crítica de praticamente toda a pesquisa sobre Asherá, especialmente sobre os pressupostos assumidos por aqueles que contemporaneamente a nós recontam essa história. E essa é a característica que diferencia essa obra sobre Asherá das demais. A adoção das perspectivas e das sensibilidades analíticas dos estudos feministas decoloniais possibilita à pesquisadora uma percepção crítica própria sobre as narrativas hegemônicas, muitas delas tidas como verdades absolutas. No entanto, Ângela nos conduz a perceber que muitas dessas narrativas, apresentando resultados de exegeses, de pesquisas arqueológicas e análises das religiões dos povos antigos, por estarem, em sua grande maioria, alicerçadas sobre concepções cristãs dominantes, tem seu olhar distorcido por esse cristianismo que por mais de um milênio desenvolveu-se, sendo religião oficial de impérios colonialistas que violentamente impuseram uma ordem social nos domínios do Ocidente cristão, em que a busca pelo controle dos corpos femininos e a supressão do feminino dos espaços sagrados e de poder consistia, e ainda consiste, em uma de suas principais marcas. O trabalho de Ângela Natel é, sem dúvida, a melhor pesquisa em português sobre a deusa Asherá e, possivelmente, uma das melhores pesquisas já elaboradas no universo geral da pesquisa sobre essa divindade. A melhor para nós latino-americanos envolvidos em lutas populares e emancipadoras. Ela percebe as estratégias de revisão textual e destruição material da religiosidade popular durante a implementação da monolatria e do monoteísmo judaíta. E o caráter político do controle sobre a religião popular e sobre o feminino na religião. E entende que o ataque ao feminino no sagrado, ainda de braços dados com o ataque às mulheres, anda de braços dados com o ataque às mulheres e à diversidade na sociedade. E a partir daí, se esforça por trilhar um caminho e deixar pistas para que possa ser seguida, em busca de um fazer teológico que se abra para experiências outras, que escute as vozes das parcelas da sociedade que foram oprimidas e silenciadas, para que possamos efetivamente estabelecer relações de respeito às pessoas e à multiplicidade diversa de suas existências.
A versão dominante do cristianismo provém de uma configuração cristã instrumentalizada por motivações e interesses políticos dominantes, dominadores e colonialistas, que foi sedimentada no interior de práticas de violência sistemática contra o outro e especialmente contra a outra. A tese segue a proposta da desobediência epistêmica, como propõe Walter Mignolo, para que as violências do passado, que são também epistemológicas, não continuem a se reproduzir e para que consigamos questionar os reais impactos sociais da religião monocentrada. E finalizo esse prefácio com uma frase da própria Ângela. Por isso, nessa tese, argumentamos a favor de uma exegese feminista que seja cuidadosamente decolonial, isto é, atenta ao silenciamento do feminino no sagrado e ao que esse movimento diz acerca da situação das mulheres do passado e de hoje. Ainda que esses questionamentos e reformulações epistemológicas nos levem a contrariar a narrativa bíblica, é ao abalar as edificações de poder que poderemos caminhar rumo à destruição de estruturas que reproduzem arbitrariedades históricas. Espero que a leitura desse texto dê a vocês tanto aprendizado, alegria e esperanças, quanto propiciou para mim e ainda continua inspirando. Com gratidão e um grande abraço, Luiz José Dietrich, Florianópolis, 22 de fevereiro de 2025. Esse é o prefácio, tá? Esse é o prefácio, eu ainda tive que me conter, não é a primeira vez que eu leio o prefácio, mas para mim foi o professor conseguiu resumir um pouco da minha luta pessoal, que vai ser refletida automaticamente na minha produção, né? Lembrem que não existe neutralidade ou imparcialidade, e nós precisamos nos vestir e investir dessa parcialidade, dessa não neutralidade, porque a neutralidade também incluiria omissões, e nós não podemos nos omitir quanto às lutas que precisamos realizar, né? E essa... Juliana Helena, obrigada, viu? Maravilhoso. E esse trabalho é fundamental nesse sentido. Saber exatamente quais vozes são silenciadas, de que forma essas vozes foram silenciadas e como isso afeta todos nós hoje. Todos. Tá? E para mim é uma grande alegria ter esse trabalho colocado aqui. Na introdução, vocês vão ter o estado da questão também, não só a proposta da tese, mas também o estado da questão, que é basicamente um resumo de tudo que existe sobre a deusa Xerá. E durante a obra, então, o primeiro capítulo vai ser a Xerá na mitologia do sudoeste asiático, em que eu vou trabalhar da onde que essa deusa surgiu, especificamente, geograficamente, quando ela começou a ser cultuada, ou a partir da onde, né? Depois eu vou falar da simbologia e iconografia da deusa, todos os símbolos iconográficos relacionados a ela e às deusas em torno, né? Depois, a transição para os deuses da guerra, quando as deusas deixaram de ser cultuadas como principais e os deuses da guerra se tornaram os principais, também nesse primeiro capítulo. Depois, eu vou questionar a nomenclatura deusas da fertilidade, a questão da fertilidade como um rótulo das deusas, né? E vai ter toda a fundamentação para questionar isso. E eu vou falar, então, das deusas do sudoeste asiático, vou falar da deusa Anat, especificamente, que está em torno. Aí eu vou para a deusa Atirat, que Atirat é o nome da deusa Xerá na língua ugarítica, né? E a Xerá é a forma hebraica do nome. O Wellington Barbosa, querido, meu amigo, muito orgulhoso de você, querida amiga. Parabéns por essa pesquisa e livro publicado. Obrigada, amigo. Muito obrigada, de coração.
Então, eu estou falando a sequência dos assuntos aqui do livro, né, da tese. Depois, então, eu faço toda essa contextualização da deusa Tirat, né, a partir de Ugarit, as funções, e assim eu vou demonstrando que ela não tem a função exclusiva de fertilidade, ou única função específica disso, né, porque é difícil. Aí eu vou falar sobre as funções religiosas relacionadas a Xerá, as funções de culto que existiam em torno do culto a Deus Axerá. Vou falar sobre quando o mito determina a história pela política, e aí eu vou trabalhar a questão da mitologia e política, tá? Ainda nesse primeiro capítulo. Eu sei que quando vocês lerem, vai ter uma experiência muito particular, porque eu trabalho a imagem, a metáfora da árvore em toda a tese. Então, a linguagem vai estar toda relacionada à imagem de uma árvore. Então, vai ser uma experiência específica na leitura. Agora, eu só estou falando os assuntos, mas eu não estou contando como é a experiência aqui dentro, tá? Porque ela é muito específica. Eu vou falar, então, do estereótipo da prostituição cultural, a problemática dessa nomenclatura, né? Aqui na história, na pesquisa, né? E, em seguida, a gente entra no segundo capítulo, que vai ser a Xerá em Israel e Judá. Então, o primeiro capítulo é a deusa Xerá no Oriente Médio e no antigo Sudeste Asiático, né, ali, especificamente fora de Israel e Judá. No segundo capítulo, então, é a Xerá em Israel e Judá. Tá? E aqui vai ter vários níveis de descrição. Eu vou falar especificamente da versão da história elaborada pela elite sacerdotal pós-exílica, então eu vou mostrar que foi uma inversão, né? Uma aversão, na verdade, que foi contada, então a narrativa bíblica segue uma história inventada, e eu vou trabalhar isso no começo do segundo capítulo. Vou falar sobre o nome da deusa e a menção de quem oficiava seu culto na Bíblia hebraica. Aí sim, tem as 40 ocorrências do nome Asherá, com a sua análise gramatical do hebraico e a sua tradução literal. Então, são os quadros de tradução aqui. Vocês vão ter aqui na obra as 40 ocorrências, os 40 textos, referências bíblicas, onde está o nome da deusa Asherá no hebraico, e para vocês saberem exatamente onde tem, né? E aqui eu vou fazer uma análise dessas 40 ocorrências, tá? Especificamente. Aí vou falar sobre rastros da deusa em textos e tradições antigas, textos e achados arqueológicos. Então, nessa parte, eu não vou falar somente sobre arqueologia, mas eu vou falar também outros textos bíblicos, outros textos que vão fazer referência à deusa Xerá, mesmo que o nome dela não esteja lá. Tá? Então, eu vou falar primeiro sobre os achados arqueológicos que confirmam a presença do culto à deusa em Israel e Judá. Então, tem a menção dos achados, lembrando que no final do livro tem as imagens, né, desses achados arqueológicos. Aí eu vou falar sobre tradições antigas em textos da Bíblia hebraica, que eu vou mostrar que há muito mais do que 40 referências à deusa Xerá, né? Vou mostrar especificamente textos que podem ter sido modificados na redação ou tradução, e aí eu vou falar sobre esses textos, a partir do hebraico, tem análise deles aqui. Tem o trecho que eu falo sobre Shaddai e Sarai, né, a esposa de Abraão. Então, sim, está aqui a análise específica de Shaddai e Sarai, né? A questão de referência à deusa também. Vou falar sobre as tradições das matriarcas na Bíblia hebraica, que tem relação com a deusa Xerá. Vou trabalhar aqui essas tradições. Vou falar sobre a Rainha do Céu, aí tem toda uma análise a respeito da Rainha do Céu.
Vou falar de possíveis sacerdotisas e profetisas da deusa na Bíblia hebraica, né, nomes específicos, narrativas de mulheres específicas, e aqui tem inúmeras mulheres, é claro que eu vou falar de Jezabel, vou falar de outras, muitas mulheres na Bíblia hebraica aqui, que eu não vou dar spoiler, porque senão não tem graça, né? Mas tem umas aqui que vocês vão ficar malucos. Vou falar de objetos que representam a deusa, né? Especificamente, sobre a árvore da sabedoria, tá aqui, sobre Cântico dos Cânticos, né? A Xerá em Cântico dos Cânticos também está aqui. Vou falar de Nana também, é claro, aqui, né? Porque a mitologia da deusa Inanna aparece aqui em Cântico dos Cânticos. Então, tem toda a análise aqui para vocês. A abrangência do culto a Xerá em Israel e Judá. E aí eu vou falar especificamente do culto, né? A partir da Bíblia hebraica, a partir dos achados arqueológicos. E aí eu vou pegar especificamente, primeiro a Xerá no Antigo Israel, né? Depois a Xerá no Reino de Judá. Depois eu vou falar de inúmeras atividades relacionadas ao culto a Deus Axerá em Israel e Judá, atividades específicas feitas por adoradores de Axerá, tá? E até a posição da Rainha Mãe como avatar da deusa. Aqui eu vou falar sobre o termo Kedeshá, mulher sagrada ou prostituta cultual, e eu vou falar sobre todas as ocorrências do termo Kedeshá na Bíblia hebraica. Eu vou fazer análise, novamente, do termo, né? Mostrar porque os tradutores vão traduzir o termo Kedeshá, que vem da raiz Kadosh, de santidade, né? Santo, então seria sagrada, né? E traduzem como prostituta cultual. E aí tem toda a análise e a problemática, e eu vou analisar todas as ocorrências e mostrar aqui para vocês. E aí vou falar sobre a expulsão da deusa e o silenciamento profético. E vou falar da intervenção de Josias sobre os espaços públicos, e a supressão da elite sacerdotal pós-exílica sobre os espaços privados, né? E aí, aqui, basicamente, vai acabar o segundo capítulo com um tipo de corte a essa árvore, né? E o terceiro capítulo é como a Xerá chegou até nós, da colonialidade para uma luta anticolonial, né? Eu vou falar especificamente sobre os níveis de violência sobre as mulheres a partir da interdição do culto a Deus Xerá. Então, todos os tipos de violências que foram realizados. Aí vou falar da expulsão da deusa Xerá do culto, né? E vou falar da visão de Zacarias. Vou falar sobre a mitologia do Éden, de Gênesis 3. Isso, toda a mitologia do Éden está explicada aqui. Vou falar dos símbolos do Éden, todos os símbolos e a sua representação, seu sentido em torno da deusa Xerá. Vou falar do silenciamento profético, todos os textos que dão realmente indícios de que houve uma matança gigantesca de profetas e profetisas. Então, eu vou mostrar isso, vou fazer a análise. Vou falar da deusa escondida debaixo das traduções dos textos bíblicos. E aqui, nessa parte, é que eu vou mostrar, né, as traduções. Vou pegar as principais traduções da Bíblia, né? A Vulgata, a Septuaginta, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Sociedade Bíblica de Portugal, a TEB, a Maria Nova Pastoral, Peregrino. Eu vou mostrar os problemas das traduções, especificamente, né?
Eu sei que vocês vão amar quando lerem, porque a árvore está... Vocês vão visualizar a árvore durante a leitura, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Antônia Marques. Gostei muito da metáfora da árvore. O prefácio do Luiz reflete bem o que ele pensa a respeito das deusas e dos deuses, e sua preocupação com a inclusão de todas as categorias de pessoas excluídas. Isso aí. Parabéns, Ângela, seu entusiasmo é contagiante. Aguardo o livro ansiosamente. Ai, que bom, querida, que bom. Obrigada. Júnior Alves, parabéns, professora Ângela, já comprei o meu. Ah, que bom, fico muito feliz. Está a caminho o seu exemplar, viu? Já está com a dedicatória e já foi postado. Mari, a imagem da árvore na tese foi perfeita, Ângela. Tese de best mesmo. Ah, obrigada. Aí, olha, para mim não tinha como, não tinha outra maneira de escrever essa tese sem usar a metáfora da árvore, eu não conseguiria ter escrito ela, né? Isso também tem a ver, tem relação com a minha perspectiva autista, né? Eu precisava de uma imagem para trabalhar o texto. Eu fiz isso na minha dissertação de mestrado, só que na minha dissertação de mestrado eu usei a água como imagem. Por isso o nome do meu livro, da dissertação de mestrado, é A Fonte da Juventude, né? Então eu trabalhei com a imagem da água em toda a minha dissertação de mestrado. E aqui eu trabalhei com a imagem da árvore, né? Ainda, nessa terceiro capítulo, vou falar sobre a tradução da designação das sacerdotisas e sacerdotes da deusa Xerá. E aí eu vou mostrar, aqui tem todas as ocorrências, e aqui eu vou demonstrar especificamente que eles traduzem termos de raiz hebraica ligados à santidade como prostituta, como hieródula, como efeminado. Então, eles vão relacionar estigmas específicos, os tradutores, né? Eu vou analisar todas essas problemáticas. É que fala sobre a colonialidade e a luta anticolonial, para vocês entenderem esses termos, tem todos os conceitos, tudo explicadinho para vocês. E aí eu vou falar, eu decidi como aplicar essa crítica ao contexto atual. Então, eu trabalhei aqui o papel dos museus e da universidade na manutenção das violências coloniais. Tá? Então, eu demonstro aqui como que tanto a universidade quanto os museus, eles mantêm essas violências. Tá? Então, primeiro eu vou falar sobre as violências epistemológicas no campo acadêmico, e vou trabalhar isso, as violências, inclusive vou deflagrar um problema, porque nos estudos decoloniais existem homens em posição de destaque, né? Como Boaventura de Souza Santos e outros, e no caso dele especificamente, eu publiquei aqui a denúncia de abuso que foi feita por inúmeras nativas e que deflagram que grandes nomes na pesquisa acadêmica de homens em relação aos estudos decoloniais, muitas vezes são fachada para abusos e mais violências, tá? Físicas, inclusive. E aqui eu divulgo o site da Academia Sem Assédio. Então, você pode colocar lá www.academiasemassédio.com e você vai ter as denúncias e pode se engajar nessa luta também, tá? E eu vou falar sobre as violências coloniais nos museus, tá? Especificamente. E aí eu vou falar das cinzas das Acherot para a construção de uma teologia outra. Então, a gente constrói a árvore, e eu já vou dar o spoiler, porque na verdade não é um spoiler, porque se fosse um spoiler, a gente teria o culto da deusa Xerá como antigamente, né? Que a árvore cresceu desde o primeiro capítulo, as raízes no primeiro capítulo, o tronco e os galhos no segundo capítulo, e as folhas, né? E nesse fim do terceiro capítulo, você tem a árvore derrubada e queimada. Tá?
E aí vai ter toda a questão de como construir uma teologia outra, ou seja, uma não teologia. Eu coloco definitivamente que a teologia em si, ela não responde nada, ela não tem condição nenhuma de responder. E aí eu trago como se engajar na luta e a conclusão, né, especificamente. E aí temos as referências, lembrando que uma das propostas que eu fiz no final da tese, em relação aos museus, né, até você vai ter em preto e branco, mas vai ter uma foto aqui do meu cantinho das deusas, ó. Porque a criação do museu de réplicas, eu tenho um mini museu de réplicas aqui, feitos por uma artista plástica, né, uma artista do povo, Paula Turriani, trazendo acessibilidade às peças que são encontradas em inúmeros museus, sem ferir as culturas de origem, sem tirar as peças originais das culturas de origem, mas também trazendo o conhecimento acessível às pessoas, né? Então, você vai ter uma foto aqui do meu cantinho do museu, o mini museu de réplicas, que é também uma proposta da tese para que não hajam tantas violências sobre as culturas de origem e também sem descontextualizar as obras daquilo que essas culturas propõem, né? Juliana Helena, que trabalho árduo você teve? Pois é. Mari Campos, Ângela, querida. Então, maravilhosa. Então, eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês, e eu tenho uma surpresinha, né? Uma surpresinha para vocês que comentaram no chat. Eu vou fazer um sorteio de um exemplar agora, tá? Para vocês que comentaram aqui no chat. E para mim é uma alegria, lembrando que você pode adquirir o seu exemplar, se você não for sorteado. Você pode adquirir o seu exemplar, entra lá no meu Linktree, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. No meu Linktree você encontra ali como adquirir o meu exemplar, o seu exemplar, mas lembrando, se você quer rapidamente, até 31 de março de 2025, o exemplar está a R$120, frete incluso. A minha chave Pix é meu endereço de e-mail, então você faz o pagamento para a minha chave Pix e envia para o meu e-mail o seu endereço e o nome que você quer na dedicatória, para que eu poste o seu exemplar. A partir de abril de 2025, vai para R$130, ok? É importante isso. E aí você pode fazer. Se você não quer pagar no Pix, o link do Mercado Pago é link.mercadopago.com.br/Angela e você coloca o valor do exemplar, até 31 de março é 120, a partir de abril é 130, e aí você escolhe a forma de pagamento, né? Você pode pagar no cartão, no boleto, como você preferir, tá bem? E não esquece de mandar para o meu e-mail o seu nome completo, o nome que você quer na dedicatória e o seu endereço dos correios para eu poder postar seu exemplar, tá? Não adianta pagar e eu não sei para onde enviar, beleza? Vai ter um exemplar agora. Ainda dá tempo de perder as páginas, Souza. Eu estava trabalhando e ouvindo, por isso não fiz comentário. Agora fez, Geni. Agora fez. Isso aí. Então, deu tempo, viu? Então, eu quero sortear um exemplar para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos, então, sortear. Eu estava computando aqui, sem vocês saberem, né? A ferramenta estava computando quantos comentaram. E vamos, então, quem vai ganhar um exemplar aqui. Tadã, Maria Helena Amaral. Maria Helena Amaral. Querida, você você já adquiriu esse exemplar? Você quer ele mais um, né? Ou quer escolher outro livro e eu sorteio esse para outra pessoa? Como que você quer, querida?
eu vou fazer o seguinte, a Maria Helena, ela adquiriu o livro, ela tem direito a mais um exemplar, e tem, ou a escolha de um outro livro, de outro título, né, que posso oferecer para ela. Mas como ela já adquiriu, eu vou sortear mais uma vez, tá bem? Mas ela tem direito de qualquer maneira, porque ela foi sorteada. Combinado? Então, vamos sortear novamente. Tadã, tadã. Mari Campos! Mari Campos! Querida, parabéns, parabéns! Mari Campos ganhou o seu exemplar, então eu vou anotar aqui. E eu tenho mais uma surpresa, peraí. Então, a Maria Helena Amaral e a Mari Campos. Como a Mari é membro do canal, eu já tenho o endereço. Então, eu já sei para onde mandar. Mari só me avisa, Mari Campos só me avisa se mudou o endereço, tá? Mas a última surpresa é a primeira pessoa que comentou no chat também ganha. Sim! Quem é a primeira pessoa que comentou no chat hoje do lançamento? É a Juliana Helena! Olha só! Juliana Helena foi a primeira pessoa que comentou no chat de lançamento do livro e ganhou o seu exemplar. Então, temos aqui nossas 3 ganhadoras do lançamento oficial. Sim, então essa era a surpresa, né? Eu tinha. Acredite, Juliana Helena. Você viu? Primeira que comentou, eu já estava aqui esperando, eu estava ansiosa para ver quem que ia comentar primeiro. Que maravilha, hein? Gente, segunda-feira, né? No máximo até terça, eu falo no máximo até terça, porque amanhã tem sorteio de livros, e às vezes as pessoas demoram para me mandar o endereço dos correios. E aí, às vezes eu tenho que ir na terça, porque as pessoas me mandam, né? Mas assim, até terça eu já posto. Se você adquirir, né? Adquira seu exemplar até segunda-feira, que segunda-feira é dia 31, então o último dia para estar o valor R$ 120. Adquira seu exemplar, que na terça eu já posto ele com sua dedicatória. Sim, Juliana? Ó, a Xerar ajudou a Juliana e vai com dedicatória, né? Ah, que bom, querida. Eu fico muito feliz, viu? E eu que agradeço. Eu preciso dizer para vocês que a participação de vocês nas lives, os comentários no chat, a alegria de vocês nos sorteios, tudo isso é o meu gás, tá? Me motiva, me dá mais gás para continuar. Então, ver o nome de vocês ali, os comentários de vocês, é maravilhoso, tá? É o meu grande presente. E essa luta aqui é nossa, é coletiva. E a gente precisa seguir lutando, beleza? Então, eu agradeço de coração. Eu vou enviar. Se a Maria Helena Amaral não me mandar nenhum retorno até segunda, eu mando automaticamente mais um exemplar para ela e também para Mari Campos e para Juliana Helena. Combinado? Então, adquiram seu exemplar, né? Vocês que não foram contemplados no sorteio, adquiram seu exemplar. Não só porque é meu trabalho, mas porque não tem uma obra como essa sobre a deusa Xerá. Ela é única. Vocês viram nas palavras do professor Dietrich, né? E é fundamental que a gente entenda a relevância desse assunto nas nossas vidas, nas violências que estão ao nosso redor. Seguimos na luta, né, gente? Muito obrigada. Um grande abraço. Amanhã, 17 horas, tem live de sorteio.
Essa semana vai ter 2 lives, quarta e sexta também. E também a última semana para se inscrever no curso de hebraico e grego bíblicos, né? E que nós vamos começar no dia 8 de abril. Combinado? Grande abraço, gente. Quem estiver em Curitiba de 22 a 24 de abril, vá para a PUC do Paraná, que eu estarei lá com a exposição das réplicas de achados arqueológicos e também com os livros para você adquirir. Tá bem? Muito obrigada, gente. Um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, pessoal!